Bom dia a todos, meu nome é Davidson e hoje nós vamos ter um treinamento aqui a respeito do módulo contábil do Questor Cloud. Então, o Questor Cloud é um sistema 100% web, né? Você vai ter acesso diretamente no browser aí do seu navegador e geralmente você recebe um link de acesso para abrir o sistema, né? É um link personalizado. Então, no meu caso aqui, estou usando um sistema demonstração. Então, os dados que eu tenho aqui são dados anonimizados, não são dados reais, né? Que é um propício para dar um treinamento. Então, esse aqui é o meu link de acesso. Você deve ter algum link aí, né? G2, alguma coisa.com.br. E quando acessar esse link, vai abrir aqui a tela de login. Então, aqui você vai informar o seu usuário e a sua senha. Então, informou seu usuário e sua senha, você vai poder clicar aqui para acessar. Então, logo quando você loga, você já pode ter o acesso na tela onde você escolhe a empresa que você vai trabalhar. Você pode digitar aqui o código da empresa, ou clicar aqui nessa lupa, né, para poder pesquisar na base de dados qual a empresa que você vai utilizar. Eu, no caso, vou utilizar essa empresa aqui, demonstração 995. Logo abaixo tem um campo onde você informa a filial que você vai trabalhar. A filial 1 é sempre a matriz da empresa e as filiais vão ser contadas a partir do código 2. Esse campo logo abaixo, período de cálculo, é um campo mais utilizado para folha de pagamento. Então, se você não for trabalhar com a folha de pagamento, pode ignorar esse campo aqui e informar logo abaixo aqui o período inicial que você vai trabalhar. Esse período inicial que você informa aqui, ele serve como um filtro para você estar fazendo lançamentos, consultas no sistema. Então, se você quer uma consulta ou fazer um lançamento em um período mais abrangente, você pode expandir essa data aqui. Nesse caso aqui, eu filtrei com a data de 1/1/2025 a 31/12 de 2025. Tudo que foi lançado anterior a essa data, eu não vou conseguir consultar e nem lançar. Se eu tentar fazer um lançamento anterior a essa data, o sistema não vai permitir. Então ele serve também como um bloqueio, né? Como uma proteção para você não digitar lançamentos em datas erradas aqui no sistema. Bem, preenchido aqui esses parâmetros, é só clicar aqui em selecionar. Aí ele vai carregar toda a informação que você informou ali e vai trazer a minha área de trabalho, a minha tela inicial para poder trabalhar no sistema. Então aqui nós temos uma tela padrão, onde o primeiro botão é o Home. Esse Home aqui é a tela inicial, é como se fosse uma página de internet mesmo, né? Se estiver em outra página e clicar nesse Home, ele vai voltar para essa tela inicial. Esse segundo botão aqui, que tem uma estrelinha, são os acessos rápidos, né? É como se fosse aquele favoritos do seu navegador, que você vai colocando as rotinas mais importantes aqui dentro. Então, você clicar aqui, ó, eu tenho aqui uma opção de recentes, que não está gravado no sistema, mas ele mostra as últimas rotinas que você acessou. Ele deixa aqui algumas. E temos também a opção de favoritos. Os favoritos são aqueles que são gravados realmente. Então, toda tela que eu acessar, eu posso colocar o mouse em cima dela, vai aparecer uma estrelinha, eu vou clicar nessa estrelinha e essa tela vai ficar aqui gravada nos meus favoritos. Sempre que eu quiser um acesso rápido, é só clicar aqui em favoritos, favoritos e clicar na tela que eu desejar. Então, dessa forma eu vou favoritando as minhas telas de trabalho que eu mais utilizo no sistema. Temos aqui um botão de obrigações. Essas obrigações são todas as obrigações fiscais, contábeis e previdenciárias que você tem no sistema. E é separado aqui por módulo. Ó. Eu tenho o módulo fiscal, o módulo contábil das obrigações, o módulo das obrigações da folha e o módulo das obrigações do controle de tributos.
Então, tudo que for relacionado à obrigação, você pode vir aqui nessa telinha que vai estar aqui nesse botão aqui, ó, obrigações. E as operações, aqui tem as rotinas normais de trabalho, né? Cadastros, configurações, movimentações, relatórios, e também está dividido entre módulos. Então, a cada módulo aqui, eu vou ter as configurações, cadastros e movimentações que eu preciso estar trabalhando no meu setor. No nosso caso aqui hoje, nós vamos trabalhar aqui as operações da contabilidade. Então, vamos seguir aqui esse fluxo aqui, ó, de cima para baixo, e eu vou passar para vocês as principais rotinas que nós precisamos ter em mente para trabalhar com o sistema. Vamos começar aqui primeiro pelas configurações. Se eu clicar aqui, ó, em configurações, ele vai filtrar aqui para mim do lado tudo que é configurações da contabilidade. Então, eu posso dar um clique fora ou clicar aqui em fechar. Ele vai trazer aqui as configurações. A primeira configuração que nós temos aqui é a configuração da empresa. Então, aqui nada mais é do que informar ou consultar qual é o plano de contas que eu estou utilizando na empresa. Então, se tiver informado e gravado aqui, é só você vir aqui e verificar se tem alguma coisa gravada, né? Então, eu dou um clique aqui na tela. E aqui eu vou informar qual é o plano de contas que eu vou estar utilizando para a empresa. Então, se não tiver nada aqui, você pode clicar aqui em consultar para saber qual é o plano de contas. Geralmente é o plano 11, que é o nosso plano de contas padrão que nós utilizamos aqui. E através desse plano de contas eu tenho já as minhas tabelas contábeis já tudo configurada, né? Então, geralmente para as empresas comerciais, eu vou usar o plano 11. E para as empresas não comerciais, terceiro setor, geralmente eu tenho o plano 13 ou o plano 14 para vocês trabalharem. Mas as empresas comerciais normais vai ser esse plano 11 aqui. Então, cliquei no plano 11, cliquei em selecionar. E vai estar aqui. Bem, tem esse campinho aqui, ó, geração do plano de contas em arquivo. Isso aqui é quando você tem algum RP e você quer exportar, né, essas informações para eles. Mas aqui eu posso deixar aqui no padrão mesmo, classificação da conta contábil mesmo, que não tem problema. Aqui eu informo o período inicial e o período final que eu vou trabalhar. Mas o mais importante aqui é o período inicial, porque eu vou dizer aqui para o sistema que a partir dessa data eu vou começar a trabalhar, né, no sistema, nos lançamentos no contábil, né? Então essa data aqui é importante. Não é a data de constituição da empresa, né? Mas é a data que você vai efetivamente trabalhar fazendo o lançamento no sistema. Às vezes vem uma empresa de outra contabilidade e você precisa implantar aqui o saldo inicial. Então vamos supor que você vai começar aqui a partir de janeiro, né, a trabalhar no sistema, mas a empresa é constituída há vários anos anteriores. Então informa aqui, por exemplo, 1/1/2025, o sistema vai entender que tudo que está anterior a essa data, ele vai entender como saldo inicial. Então, se eu quero plantar o saldo inicial, ou seja, o final de 2024, eu coloco aqui uma data aqui de 2025. Aí tudo que tiver anterior a essa data, ele vai entender que é um saldo inicial. E a data final aqui é só mesmo para ter um parâmetro aqui para você continuar trabalhando. Né? Se eu quiser travar essa empresa aqui, em uma data específica, eu coloco aqui uma data limite aqui, por exemplo, até 2025. Aí se eu fizer algum lançamento em 2026, ele não vai liberar. Mas a gente coloca uma data bem superior, que não precisa estar travando, né? Só se tiver necessidade. Eu posso colocar aqui 31/12/2100, por exemplo. Então vai ficar sempre aberto aqui. Só se, por exemplo, eu precisar travar, aí eu venho aqui e troco essa data. A data inicial, que é essa aqui,
vocês não vão conseguir alterar depois que atualizar o plano de contas. Se houver necessidade de alterar essa data inicial, é só vocês entrarem em contato com a gente, por suporte, e nós vamos lá no banco de dados e trocamos essa data inicial. Isso aqui serve para proteger também todos os saldos iniciais que você implantou no sistema. Então, por isso que tem essa trava aqui. Bem, as informações abaixo, elas são mais ilustrativas aqui, mas vocês não vão utilizar muito, né? Mas é bom entender o porquê que existe. Nós temos esse campo aqui, ó, origem, informar a origem. Isso aqui, quando informado sim, lá na tela de lançamento, ele vai mostrar lá qual é a origem daquele lançamento. Até que essa opção aqui ela é interessante. Porque se for um lançamento que veio de integração do fiscal, ele vai informar lá que aquele lançamento veio do fiscal. Se for um lançamento que foi originado lá da folha de pagamento, ele vai abrir lá uma telinha informando que aquele lançamento veio da folha de pagamento. E assim sucessivamente. No campo abaixo eu tenho informa código SIM. O SIM ele é uma API da Questor para poder fazer integrações com outros ERPs. Então, quando eu informo SIM ali, ele entende que eu vou ter essa integração com a contabilidade com outros sistemas, né? Então, se for o caso, pode colocar sim. Mas se for colocar sim e não tiver, não tem problema. Não vai impactar nada aí no sistema, não. É só para dizer que realmente tem essa integração. Informar número de documento. Aqui é opcional. Eu posso deixar como sim essa opção, para que quando eu for fazer o lançamento lá, abrir um campo chamado número de lançamento, ou deixar como não. Porque aí, se eu precisar de informar algum número, eu posso colocar lá de forma manual dentro do histórico, alguma coisa assim. Não precisa abrir um campo a mais na tela de lançamento. Controle, utiliza controle de diferença. Aqui eu sempre marco sim, porque na tela de lançamento contábil vai abrir lá um campinho dizendo se aquele lançamento ele tem diferença ou não de débito e crédito, ou no período, né, se tem uma diferença de débito e crédito, ele vai informar. Se tiver uma diferença, ele vai alertar você para você estar fazendo as devidas correções. Informa lote, essa opção aqui somente quando você trabalha com lote de lançamento contábil. Basicamente eu não vejo ninguém utilizando isso aqui. Trabalho com lançamento contábil normal e não com lotes. Essa próxima opção eu acho interessante marcar como sim, que é listar os últimos lançamentos, né? Não é obrigatório, mas ele mostra na tela de lançamento quais foram os últimos 10 lançamentos feitos, né? Então você tem uma visão lá dos lançamentos anteriores, quando for fazer o lançamento atual no sistema. Essa opção aqui mostra saldo ou conta sintética. Também acho interessante, porque a cada lançamento que você for fazer, ele vai mostrar o saldo daquela conta na contabilidade. Então, dá para você acompanhar o saldo da conta através do lançamento. Utiliza centro de custo. Essa opção é somente se você tem realmente interesse em trabalhar por centro de custo na contabilidade. Então, você tem que cadastrar lá um plano de centro de custo e a partir desse plano de centro de custo você vai abrir um campinho na tela de lançamento e você informar aquele centro de custo. Geralmente a gente utiliza essa separação de centro de custo pelo próprio plano de contas, né? O plano de contas já está estruturado como um centro de custo. Então nós temos conta lá de receita, de serviço, receita de produção, de venda de mercadoria. Então nós fazemos por lá. Mas se tiver uma necessidade de criar um centro de custo e separar isso aí, nós temos essa opção por aqui. Bem, logo abaixo aqui nós temos a data inicial do centro de custo, só vai habilitar se eu informar sim aqui, ó. Aí eu consigo digitar uma data que eu vou começar a trabalhar por centro de custo.
Aqui abaixo eu tenho um campo chamado fechamento, débito e crédito. Esse campo aqui eu posso fechar o débito e crédito por empresa ou por filial, se for o caso, né? Mas se for uma contabilidade que é centralizada, aí eu vou deixar como empresa. Se for descentralizada, eu quero fechar somente na filial, então eu deixo a parte de baixo aqui como filial. Mas geralmente aqui é empresa. Consolidar conta caixa no diário. Essa opção aqui é somente quando você quer, quando a empresa não tem contabilidade e você quer trabalhar ela como regime de caixa, aí eu informo aqui como sim. Mas se ela for regime de competência mesmo normal, se tiver contabilidade normal, eu coloco como não nesse campo. E o último campo que eu tenho aqui é esse contador responsável para assinaturas. Esse campo aqui eu só vou preencher realmente se eu precisar de mais de uma assinatura do contador, porque o contador para assinatura ele vai estar cadastrado lá no gerenciador de empresas. Lá eu informo qual é o contador responsável. Mas se tiver algum caso onde eu preciso de mais de um contador assinando, aí eu venho aqui e informo qual é o contador que vai assinar os meus relatórios aí e também as declarações acessórias, né? Então, feito qualquer alteração aqui, cadastro novo, eu tenho que vir aqui e salvar. Então, se já tiver alguma coisa salvo, ele vai te avisar. Então, ele vai dar aqui, ó, essa informação aqui, ó, chave primária. Então, quando tiver aqui essa opção, violação de chave primária, é porque já existe algo gravado aqui. Então, eu posso fechar. E essa configuração da empresa já está certinha para mim. Bem, aqui em cima eu tenho, depois que eu acesso aqui a configuração da empresa, ou outras configurações, eu tenho essa setinha para baixo aqui onde eu posso ter uma navegação no sistema. Então aqui, ó, eu clico aqui e vou navegando aqui pelo sistema. Eu tenho aqui configuração, definir limite, aumentar lista social, exportar dados contábeis. Normalmente é utilizado definir limite de lançamento para usuários para os administradores aí da contabilidade. Porque aqui eu posso, por exemplo, fechar uma empresa e informar aqui para o sistema que só vai estar aberto para lançamento no período X. Entendeu? Qualquer coisa lançada fora desse período, o sistema ele vai bloquear para não ter nenhum problema com a contabilidade que está fechada. Isso tudo em configurações. Então isso aqui ajuda a não dar nenhum problema, né, nas contabilidades que foram fechadas. Aqui também eu tenho uma opção para aumentar o exercício social, para poder expandir, né, o período de lançamento. Aqui eu só coloco aqui a data final que vou estar trabalhando no sistema. Então aqui em cima você não precisa voltar lá na tela inicial, no Home não. Por aqui você pode navegar, ó. Aqui eu tenho todas as configurações. Se eu voltar mais um pouquinho em operações, clicando na setinha para baixo, eu vou voltar aqui, ó, na opção onde eu tenho as operações. Eu não quero mais nas operações, eu quero nas obrigações. Clico aqui do lado e eu vou ter aqui as obrigações. Então aqui eu consigo navegar de forma fácil no sistema. Então saindo aqui das configurações, eu vou pular aqui para plano de contas. Aqui no plano de contas, eu tenho 3 menus. O plano de contas padrão,
que é um plano de conta geral, né? Então, tudo que eu fizer de alteração nesse plano, ele altera para todas as empresas que estão vinculadas a ele. Tem o plano específico, onde eu cadastro as contas para determinada empresa. Então, se eu fizer alguma alteração nesse cadastro aqui do plano específico, só vai impactar na empresa que eu estou logado no sistema. Então, são contas específicas, por exemplo, uma conta de banco. Então, você pode cadastrar as contas correntes aqui. Aqui no plano específico também vai ter conta de cliente e fornecedor, que é específico da empresa. Então, são contas que realmente não vai interessar para outras empresas, somente para aquela que eu estou logada. E também tenho aqui a opção de fornecedores, que é o cadastro de fornecedores. Então eu tenho acesso também aqui às contas dos clientes fornecedores específicas. Tenho também o cadastro de cliente e fornecedor, que é vinculada lá no fiscal. Aqui é como se fosse um atalho, né, para acesso a essas contas e cadastro de cliente e fornecedor. Então, deixa eu voltar aqui para o plano de contas padrão. Acessando aqui o menu padrão, vem plano de contas padrão novamente. Só para exemplificar aquela questão de acesso rápido, se eu colocar o mouse em cima aqui de plano de contas padrão, vai aparecer essa estrelinha aqui, ó. Eu vou clicar na estrelinha, ela vai mudar de cor, vai ficar cinza, e eu vou vir aqui em acesso rápido. Aí vem aqui em favoritos, e está aqui para mim, ó, a opção do plano de contas padrão. Bem, deixa eu voltar lá em operações, plano de contas, aí plano de contas padrão. Então ele vai listar aqui em colunas no meu plano de contas. A primeira coluna aqui está como plano padrão. Então se eu colocar aqui 11, ele só vai aparecer contas do plano 11. E aqui em cima, onde está conta padrão, é a conta curta do sistema. Aquela conta que você usa para digitar o lançamento. Se eu digitar aqui, por exemplo, 5, ele vai trazer a conta somente 5 aqui na pesquisa. Eu vou apagar aqui os 5 e vou pular aqui para a coluna classificação. Eu vou digitar aqui caixa. Então, tudo que tiver caixa, ele vai filtrar aqui para mim, na pesquisa. Então, se eu quiser alterar uma conta, eu faço um filtro aqui, ou por código, ou por nome. E venho aqui no canto direito, e vou clicar nesse botãozinho do lápis aqui, ó. E aí eu vou fazer a minha alteração. Então ele carregou aqui, né, o plano 11, a conta 5, o tipo de conta é analítica, a classificação 1101001001 e a descrição aqui como caixa. Bem, aqui essa parte de cima é onde eu estou na plano de contas paginando. Então aqui, logo abaixo, eu tenho a configuração da conta. Então eu tenho aqui, dessa conta aqui, ela é uma conta
que está como entra no balanço. Mas geralmente aqui nessa conta, como ela é uma conta analítica, ela vai entrar aqui como não exibir, mais calcular valores. Essa configuração ela é mais para o balanço patrimonial. Então, as contas sintéticas, eu vou deixar como sim, entra no balanço. Contas analíticas, eu deixo como não exibir, mas ele vai calcular valores. O que significa isso? Ela não vai aparecer no balanço, porém, ela vai informar o seu saldo para a conta totalizadora do grupo da conta. Então, geralmente, essa aqui informa assim como analítica. Logo abaixo aqui eu tenho a natureza do saldo, se é uma natureza devedora ou credora, né? Débito ou crédito. O controle de saldo da conta, nesse caso aqui é um controle diário. Tipo de cotação. Isso aqui é mais quando eu trabalho com uma conta que tem moedas, né? Então, moedas de outros países e tudo. Então, eu tenho um controle da cotação do dólar, por exemplo. Mas nesse caso aqui é a conta caixa, eu deixo como não se aplica. E logo abaixo aqui, se eu tiver aqui esse controle de cotação, aqui eu informo qual é o meu controle, se é mensal, bimestral, anual e assim por diante. Mas como não é uma conta que é uma moeda, então eu deixo como não se aplica. Caso fosse uma conta patrimonial, aqui no controle patrimonial eu deveria informar se é um controle patrimonial ou se é um ativo biológico, né? Mas aqui como é uma conta caixa, deixo como não. Se informar como sim aqui, como controle patrimonial, ele habilita esses campos aqui abaixo, ó. Aí você tem que informar qual é a natureza da conta, imobilizado, se ele vai entrar como um débito ou se vai entrar como um crédito. E aqui o tipo de encargo, se vai ser uma depreciação, amortização ou se vai ser uma exaustão. E logo aqui embaixo, o apelido da conta, ele pega lá os primeiros dígitos, meus caracteres na verdade, né, do nome da conta. Nesse caso que ele pegou só o C aqui da conta, né? Então, para algumas integrações e exportações para declarações, tem a opção de você exportar como apelido da conta, né? Mas isso aqui é automático, ele mesmo gera para você. Então, feito qualquer alteração, clico aqui no botão salvar. E para criar uma conta nova, eu posso clicar aqui nesse botão aqui, ó, num sinalzinho de mais. Aí eu vou informar aqui qual é o plano de contas que eu vou estar criando essa conta. No caso é o plano 11. Aí a conta padrão ele vai sugerir uma conta que está livre no sistema. Então não preciso me preocupar em informar qual é a conta padrão, né? Que é a conta curta para digitação. Aí logo abaixo eu informo se é sintética ou analítica. E aqui eu vou colocando a minha classificação. Então já existe uma máscara, né, por trás disso aqui. Então é só você digitar aqui a sua classificação e ele vai colocar para você dentro da máscara. E o resto segue, né, a explicação que eu fiz na alteração da conta caixa.
Aí só um detalhe, quando você alterar uma conta ou cadastrar uma conta nova, você precisa vir aqui no sistema e atualizar o plano de contas. Ao atualizar o plano de contas, você também vai atualizar as tabelas contábeis. Caso aquela conta esteja vinculada, ele já vai atualizar lá também, na parte de integração. Então deixa eu só mostrar para você onde fica essa parte de atualização do plano de contas. Então se eu vir aqui no plano de contas, aí vem logo abaixo aqui, ó, plano padrão, eu vou ter aqui a opção atualizar empresa, navegando aqui por cima. Mas deixa eu vir aqui nas operações, plano de contas, posso vir aqui também. Aí plano de contas padrão, né? Atualizar a empresa. No caso que eu informo o plano de contas da empresa, o 11. Aqui eu informo a empresa. Mas no caso, se for uma alteração que vai impactar todas as empresas, eu deixo ali em branco para ele atualizar para todas as empresas. Aqui eu marco todas essas opções aqui, para ele poder atualizar. E clico no botão executar, que está aqui do lado direito inferior. Aí todas as alterações que fizermos no plano de contas, ou inclusão de plano de contas, ele vai atualizar nas empresas e nas tabelas de integração que estão vinculadas ao plano de contas. Feito isso, qualquer rotina no sistema que você executar, vai aparecer os resultados. Então é interessante você vir aqui e ver o que ele fez de alteração. Caso tenha algum erro, ele vai mostrar aqui também nos resultados. Aqui está tudo certinho, se tiver um erro ele vai mostrar aqui, né? Mas não deu nenhum erro não. Bem, estou aqui em plano de contas, deixa eu ver aqui qual é a opção que nós vamos ver abaixo. Aqui nós temos o contabilidade geral. Então aqui na contabilidade geral, onde eu vou trabalhar com os lançamentos, os relatórios, as consultas. Então nós temos aqui 3 menus também. A contabilidade geral, onde tem aqui os lançamentos, consultas. Temos os relatórios da... Oi? Aqui, ó, operações, contabilidade geral. Aqui, novamente, contabilidade geral. E tem aqui, ó, lançamentos contábeis. Bem, aí se eu quiser um relatório, eu venho nessa opção do meio aqui, ó. Então aqui eu tenho um balancete, tenho razão, diário. Fica tudo aqui nessa parte de relatórios. E tem também alguns modelos aqui de planilha. Sim. Aí tem, eu vou mostrar isso aqui mais à frente, que tem uma opção aqui para você consultar. Não, tranquilo. Então vou começar aqui com a tela de lançamento. Eu venho aqui em lançamentos contábeis. Esse lançamento aqui é aquele que tem um débito, né, e um crédito na mesma tela de lançamento. E tem esse lançamento aqui que é o analítico. O analítico você consegue ver vários débitos e vários créditos na mesma tela.
Mas vamos primeiro por esse aqui, o lançamento contábil normal. Bem, nessa empresa aqui não tem nenhum lançamento, mas caso tivesse lançamento, ia ficar listado aqui para mim todos os lançamentos aqui que foram feitos no sistema dentro do período que eu filtrei quando eu acessei o sistema. Então eu vou criar um lançamento novo aqui. Vou clicar nesse botãozinho aqui do mais. Aqui ele vai carregar a tela de lançamento. Aí aqui você pode colocar a filial que você vai fazer o lançamento. Aqui ele carregou a filial 1 porque eu loguei na filial 1, né? Mas você pode alterar aqui caso seja necessário. Então informa aqui a data. Vamos supor 10/10/2025. Aqui a parte do débito, você pode digitar a conta se você souber. Se não souber, clica aqui na lupa para pesquisar. Aqui ele vai filtrar, né, o plano de contas. E aqui você pode digitar a conta que você quer. Por exemplo, pelo nome, né? Eu vou na descrição e filtrei como caixa. Então, por exemplo, vou lançar aqui o caixa. Aqui do lado, ó, onde eu tenho o saldo, eu já mostra o saldo da conta. Nesse caso aqui está com saldo 0. E aqui vou informar o meu crédito. Vamos supor, vou lançar aqui uma venda à vista. O histórico, eu posso digitar um código aqui ou pesquisar um histórico padrão. Vamos supor, vou pegar qualquer coisa de recebimento aqui. Aqui ele vai abrir um campo para você colocar o complemento. E você digita aqui o valor. Mas se você quiser deixar livre a digitação, aqui no estoque você coloca 0. Isso, aí você escreve livre, né? Fica livre. Digitou o valor. Você pode dar um Enter aqui. Ele vai gravar o lançamento. Dou uma mensagem aqui, a data de lançamento está fora do exercício social. O mesmo compreende 1/1/2017 a 31/12/2008. Então, lá na tela de configuração da empresa, está configurado com esse limite aqui. Aí não deixa digitar um lançamento fora desse período. Deixa eu ver se eu consigo alterar lá por aqui. Se você, por exemplo, quiser abrir mais de uma aba do sistema, você pode, por exemplo, copiar aqui o endereço, aí abre aqui uma nova aba no navegador e cola. Aí você consegue trabalhar com várias telas ao mesmo tempo. Eu deixei aqui a tela de lançamento aberta, abri aqui uma outra e vou lá na configuração da empresa.
Aqui ele está dizendo que está como 1/1/2025. Deixa eu ver essa questão de limite aqui. Vou aumentar o exercício social. Aqui pode ser o administrador do sistema de vocês. Não, não. Aí quem for administrador. Sim, sim. Nessa tela aqui você consegue fazer dupla, onde você deixa, por exemplo, um débito ou um crédito sem informar. Isso, pode também. Por exemplo, eu digito aqui um débito e coloco o valor dele e fecho o lançamento. Aí depois eu posso digitar o débito em branco e todos os créditos que eu precisar. Deixa eu voltar aqui e vou pegar a tela de lançamento analítico. Então aqui contabilidade geral. Não, tá zerado. Deixa eu ver se tem mais lançamento aqui feito. Não, só tem um lançamento só no dia 1/1. É só teste mesmo. Então vou pegar aqui, ó, contabilidade geral, lançamentos contábeis analíticos. A tela muda um pouquinho, mas o conceito é parecido. Então aqui o tipo de movimento eu vou inserir, né? Se eu for mudar alguma coisa, alterar, eu coloco edição. Eu vou clicar nesse botãozinho do mais para poder criar um novo lançamento. Bem, eu acho que agora apareceu. Que eu criei uma outra linha aqui, ó. Aí ele abriu a opção para poder digitar
os dados. Aí informa aqui o meu débito, o crédito, eu posso digitar ou pesquisar aqui na lupa. O histórico, se eu tiver um histórico padrão, ou coloco o 0 para ficar livre. E o meu valor. Aqui, como fechou o valor, a diferença aqui embaixo deu 0. Então, coloquei 100 no débito, 100 no crédito. Vamos supor que eu deixo aqui o meu crédito em branco. Vou deixar... Aí eu tenho aqui 100 no débito e o crédito está em aberto. Tem a diferença aqui no valor de R$100. Eu quero fechar essa diferença. Eu posso aqui criar uma nova linha e aqui no meu crédito eu coloco a minha conta para poder fechar. Então coloquei aqui a conta 2703 contra a caixa. Vou colocar aqui o mesmo histórico. E o valor. R$100. Aí, feito isso, a minha diferença sumiu. E aí tem que salvar aqui, ó. Salvar todas as alterações. Não reconheço. Isso, tem que... Não, continuar lançando não. Quando você for dando Enter aqui, ele vai gravando. Se você fizer alguma edição, aí precisa vir aqui e gravar. Aí se tiver mais lançamentos que você incluir aqui, você clica aqui nesse adicionar linha. Aí vai adicionar uma linha aqui para você digitar o seu débito e o seu crédito. A vantagem é que você consegue ver várias linhas ou vários lançamentos numa tela só. Mas é mais o costume mesmo, né? Se você ver aqui e deu Enter, ele vai ficar verdinho. Isso significa que ele está salvo já. Esse aqui de cima que está em azul é uma linha que eu estou começando. Então ele não está salvo ainda. Isso, é só essa linha de cima aqui. Aí como não tem nenhuma informação nele, só criei a linha, ele fica aqui como diferença 0, porque é referente ao lançamento anterior. É como se fosse aqui um lote, né? Aí se eu quiser descartar as alterações, clico aqui nessa setinha. Sim, aí pode ser diferença de saldo, pode ser diferença de transação, diferença por usuário. E aí você tem que vir aqui em outros. Ah. Então tudo bem.
Bem, aqui em contabilidade geral, nós passamos aqui em lançamentos contábeis e lançamentos analíticos. Vamos supor que você queira fazer uma consulta de lançamento. Aí você vai vir aqui na consulta de lançamentos contábeis. Mas tem outros tipos de consulta que talvez seja mais interessante, né? Eu tenho aqui o razão, posso consultar pelo balancete também. O lançamento contábil, que é esse primeiro, a visualização, o layout dele, você só vê lá um débito e um crédito. Aí a visualização do analítico, você pode ver vários débitos e vários créditos na mesma tela. Isso. Eu acho mais prático. Isso. Mas nada impede também de você fazer vários débitos e vários créditos por esse primeiro aqui. Bem, vamos fazer uma Isso, fica mais detalhado para você. Então, aqui na consulta de lançamento, acho que é bem parecido com o que você já usava. Só o layout que muda um pouquinho. Assim informa o período que você quer consultar. Data final e data inicial. Aí você pode colocar uma conta, né? Que vai trabalhar como um filtro. Mas se você não quiser deixar o filtro, aí ele vai trazer todos os lançamentos do período. Isso. Vou deixar aqui em branco que não tem quase nada de lançamento. Aqui eu posso também colocar por filial, valor mínimo e valor máximo. Você pode colocar aqui, por exemplo, de R$10 a R$50. É o parâmetro que ele vai buscar. Mas se você colocar um valor exato, você coloca tanto no mínimo quanto no máximo o mesmo valor. E aqui você vai colocando os filtros que você desejar. Aqui vem a sequência de lançamento, transação, por histórico você pode pesquisar também. Eu quero pesquisar um lançamento que um determinado usuário fez. Você pode vir aqui, clicar e informar qual usuário que você quer. Então, feito os filtros que você precisa, clica aqui no botão executar para ele trazer os lançamentos para você. Então aqui eu só tenho um lançamento que eu fiz. Se eu precisar alterar esse lançamento, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Isso, que é o F9, né? Aí aqui você vai clicar aqui nesse lapisinho para ele poder abrir a tela, e se precisar de alterar, você pode alterar. Então, qualquer alteração que você fizer. Aqui embaixo, ó, ele vai aparecer o detalhamento do lançamento. Aqui do lado, isso, no lápis aqui, ó. E tem esse outro botãozinho aqui do lado, ó, que é uma folhazinha. Você clicar, ele vai fazer uma cópia do lançamento, né? Então, caso tenha um lançamento repetido, você queira duplicar ele, você clica naquela folhazinha.
Então aqui é uma consulta normal, mais simples que tem no sistema. Mas eu tenho umas consultas melhoradas, né? Eu posso consultar pelo razão, pelo balancete. Vamos, por exemplo, pegar aqui o balancete. Não é um relatório, mas eu acho que é uma consulta interessante que você pode fazer. Então aqui já puxa a empresa, filial, você pode colocar a data. Aqui você vai escolher a ordem que você quer, né? Débito, crédito, movimento, ou só movimento, só débito e crédito. Você pode fazer uma quebra por período, o tipo de saldo fiscal societário, se vai detalhar cliente e fornecedor nessa consulta. Então, são vários filtros que você pode estar executando aqui. Vou executar. Aí aqui ele vai trazer o balancete para você. Se você quiser abrir o lançamento, você pode clicar aqui e ele vai abrir para você. Ele abre aqui o razão daquela conta pelo balancete. Aí você executa o razão. Ele trouxe aqui o razão. E do razão você pode abrir o lançamento aqui, clicando nesse lápis. Então do balancete ele abriu o razão. E do razão eu abro a minha conta contábil. Nessa consulta agora temos esse analisar com o IA também. Então, se tiver algum problema aqui referente essa consulta, ele vai mostrar para você. Então, ele vai trazer aqui informações referentes a essa conta, né? Então, se tiver alguma informação pertinente aqui, você pode estar utilizando aí na contabilidade. Mas é uma interpretação que a IA faz para você. Entendeu? Sobre aquela conta lá. Então aqui eu tenho vários tipos de consulta. Não são os relatórios oficiais, mas serve para você ter uma prévia dos relatórios e acessar de forma mais rápida os lançamentos. Aqui também posso fazer uma consulta de saldo. Também posso fazer uma consulta aqui dos lançamentos que foram excluídos. E até mesmo pode. Então ele funciona da mesma forma que na versão anterior do sistema. Você faz a consulta dos excluídos, você marca ali os lançamentos que você quer recuperar e ele retorna lá para a movimentação. Sim, só muda um pouquinho a cara do sistema. Bem, deixa eu seguir aqui. Eu estava aqui em contabilidade geral. Vamos dar uma olhadinha aqui nos facilitadores que o sistema tem.
dentro dos facilitadores, eu tenho a opção aqui de você implantar os saldos contábeis, né? Então aqui eu tenho dois tipos de implantação. Eu tenho esse aqui, que é a implantação dos saldos contábeis. Aqui você informa conta a conta. E tem a implantação de saldos contábeis tipo balanço, que é o que nós recomendamos. Esse aqui é melhor. Então, se eu clicar aqui, ele abre como se fosse uma planilha. É só você digitar ali os valores. Aqui eu escolho qual é a moeda que eu vou estar usando. Isso. Aqui, sim, aqui sempre é igual o outro, né? Dá preferência como tipo de orçamento normal. Por que o normal? Porque colocando o normal, ele vai aceitar tanto societário como fiscal. Aí, quando eu informo aqui essa configuração, eu vou clicar aqui em executar para ele poder carregar os dados. Aí eu tenho duas colunas, né? Uma coluna do ativo e uma coluna do passivo. O meu monitor é bem pequeno, é que ele não aparece de forma como eu preciso, né? Mas deixa eu tentar diminuir aqui a tela. Aqui você pode aumentar ou diminuir a tela. Tá vendo que apareceu a coluna débito aqui. Mas para vocês acho que vai aparecer normal. O valor está aqui, ó. Aí é só digitar aqui. Isso. Então aqui é como se fosse uma planilha mesmo. Você digita aqui os valores que você quer na coluna do ativo e do passivo. E salva aqui no disquete. Aí a tela, se você quiser aumentar e diminuir, você vem aqui nesses três pontinhos do navegador e vem aqui no zoom e pode aumentar ou diminuir. Então isso aqui não mudou nada, né? É a mesma lógica. Só o que alterou aqui é que eu tenho esse botão executar aqui embaixo. Isso que mudou. Bem, isso aqui é um dos facilitadores. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho esse cadastro aqui de lançamentos programados, né? Então o cadastro aqui é como se fosse um lançamento padrão, para quando precisar de lançar um valor repetido, e ele já antecipa para você esses lançamentos. Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel lá de 12 meses e o valor ele não vai mudar, só vai mudar realmente a data, né? Então eu posso usar aqui esse recurso, eu faço um lançamento só, ele vai duplicar esse lançamento em datas futuras. É só um exemplo, né, de como utilizar. Então eu faço aqui um cadastro de lançamento padrão e depois eu tenho uma rotina específica para poder lançar isso. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de um honorário contábil. Deixa eu alterar ele aqui.
Então aqui está amarrado no plano 11. Aí isso aqui é a sequência 1. Aí coloquei aqui uma descrição só para identificar. Aí aqui embaixo é que está o segredo, né? Então aqui eu coloco aqui a seleção do tipo da filial é pelo F7. Significa o quê? Se eu loguei no sistema, ele vai pegar aquela filial que eu estou logado. Entendeu? Por isso que está aqui conforme o F7. Ou seja, só traduzindo, né? É de acordo com a empresa que eu estou logado. Aqui eu informei um débito, informei um crédito, e o histórico aqui, eu coloquei esse 0 e digitei aqui a informação que preciso que ele traga para mim. Aqui eu coloquei um valor, mas não precisa colocar valor. Se eu quiser, eu posso, na hora de fazer o lançamento, eu coloco lá um valor e ele vai replicar para datas futuras. Eu posso deixar isso aqui zerado e salvar. Porque aí fica livre, né? Eu não preciso ficar dando manutenção nesse cadastro sempre. Deixa aqui zerado e na hora de fazer o lançamento eu informo qual é o valor que ele vai gerar para mim. Bem, aqui é somente o cadastro, né? Deixa eu voltar aqui na parte de contabilidade geral. Sempre que você tiver aqui, ó, uma opção ver todos, é porque tem mais opções aqui na tela que está oculto. Então eu clico aqui em ver todos, ele vai listar para mim mais opções, ó. E talvez tenha alguma opção que não está aparecendo na tela, está escondido. É só clicar ali que ele vai aparecer. Então aqui eu tenho, ó, diferença, o saldo no período. Eu posso fazer uma consulta se tem diferenças. Bem na contabilidade geral. Deixa eu ver se estava aparecendo isso. Vou clicar aqui para ver menos. Não, já estava aqui já. Mas tem outras opções que ele não mostra, né? Tem que clicar aqui em ver todos mesmo. Então, se eu clicar aqui em diferença de saldos, eu posso escolher qual é o tipo de diferença que eu quero pesquisar. Então, aqui tem origens por usuário, em lote, transações. No caso aqui eu quero diferença de saldo. Aqui ele vai perguntar se quer detalhar a diferença zero. Ou seja, ele vai mostrar aquilo que está zerado ou trazer só com diferença mesmo. Aí eu coloco aqui como não. Então aqui não tem nenhuma diferença. Posso dar OK. E bem aqui, ó, aqui embaixo. Então aqui eu tenho, ó, a coluna de débito, coluna de crédito e a coluna de diferença aqui, ó. Aí se tivesse aqui é só clicar na diferença e ele ia executar.